Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. A conversa hoje é com a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos conversar com Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli é mineira, nascida em Belo Horizonte em 1956. Formada em Administração e Ciências Contábeis, tem especialização em Administração Tributária. Foi auditora fiscal da Receita Federal do Brasil de 1982 a 2010. Participou da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Externa Equatoriana. Atuou como assessora técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, entre 2009 e 2010. Desde 2001, coordena a Auditoria Cidadã da Dívida. Para fazer este programa estão conosco o jornalista João Franzin, diretor da Agência de Comunicação Sindical, e também Rosana de Souza Fernandes, secretária adjunta de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores, historicamente ligada à luta da juventude trabalhadora. Agradeço muito a presença de vocês dois. Agradeço muito a presença da Maria Lúcia. Queria fazer, Maria Lúcia, não sei se uma advertência ou um pedido. Não, é um pedido. Faça de conta que você está conversando com um ignorante absoluto sobre as questões da nossa economia, da nossa dívida, para que a pessoa que esteja lá em casa entenda certas terminologias que ela ouve e não sabe muito bem de onde vem. Eu começo assim, ignorantemente. É fácil entender um conceito de dívida externa, né? Por mais que não seja exatamente isso, o cidadão comum imagina. A dívida externa é porque o Brasil deve para o FMI, para o Banco Mundial, para os Estados Unidos que fizeram ali um socorro aqui e acolá, para a Alemanha. Mas a dívida interna, o que é esse raio dessa dívida interna que nós temos que pagar? Como se faz uma dívida interna? Bom, em primeiro lugar, muito grata pelo convite para vir participar do seu programa, é uma honra. E para nós não é complicado falar de uma forma fácil para as pessoas entenderem, porque esse é o objetivo da auditoria cidadã, é traduzir esse chamado economês que afasta as pessoas, para que todos possam entender a realidade financeira do Brasil. Bom, a chamada dívida interna que você me pediu, Juca, é uma dívida em que o próprio Tesouro Nacional emite títulos. Títulos são papéis. Hoje é tudo virtual, mas se fosse colocar em papel, é um papel no qual o Tesouro Nacional se compromete a devolver aquela quantia. Por exemplo, um título pode ser no valor de R$1.000. Então, o Tesouro Nacional lança um título no valor de R$1.000 e se compromete a devolver aqueles R$1.000 com juros em determinado prazo. Isso é um título da dívida pública. Então, o Tesouro Nacional emite esses títulos, entrega para o Banco Central, o Banco Central leiloa esses títulos para os privilegiados, que o nome é em inglês, me desculpa, mas players. Os dealers. Os dealers. Os é isso, dealers. Isso que eu não queria. Dealers, Então, players. Somente os dealers podem participar desse leilão. Aí eles adquirem esses títulos e depois repassam, né? E quem são esses dealers?
A cada 6 meses, um grupo de 12 instituições, bancos e corretoras, tem uma corretora aqui de São Paulo, Renascença, que nunca deixou de ser dealer, e vários, inclusive bancos estrangeiros, e eles variam um pouquinho. A cada 6 meses, uma portaria interna de um setor do Ministério da Economia e um setor do Banco Central definem lá os dealers, os privilegiados, que podem comprar os títulos da dívida nesses leilões. Então, a gente diz que quem manda nos juros no Brasil são esses bancos. Por quê? Como esse sistema é fechado, se o juro cair aqui no Brasil a patamares civilizados, como desde 2008 o mundo todo está com taxa de juros zero ou negativa. E aqui no Brasil está diminuindo, mas a taxa básica ainda está em 6% e a taxa de mercado está em 100 ou mais. No cartão de crédito chega a 400 ou mais. Então, ao ano? Ao ano. Tá. Se os juros aqui no Brasil fossem reduzidos a patamares civilizados, próximos de zero, como está no mundo inteiro, nesse sistema fechado que foi construído, os dealers podem simplesmente cruzar os braços e falar assim: não vou comprar, não vou comprar os títulos no leilão, enquanto essas taxas não subirem. Então, é uma opção do governo brasileiro, principalmente do Banco Central, das autoridades monetárias e do Ministério da Economia, de construir um modelo dessa forma. Mas eu compro o título, quer dizer, eu vendo o título para me capitalizar, para poder investir. Aí que está o problema. Porque no Japão, por exemplo, a dívida do Japão já supera mais de 200% do PIB do Japão. A interna? É enorme. A interna? Sim. A dívida em títulos do Japão. Ok. E lá o Japão emite títulos, porque hoje em dia, vou fazer um parêntese aqui, essa definição interna e externa, hoje, ela não tem mais tanta importância. Hoje é dívida pública, porque como o mercado financeiro mundial globalizou, não tem fronteiras, por exemplo, dealers aqui no Brasil são vários bancos estrangeiros. O Citi está lá, o Deutsche Bank está lá, vários bancos estrangeiros estão como dealers. Então, hoje em dia a gente trata de dívida pública. Essa definição interna e externa perdeu um pouco a importância. Antes de passar para a Rosana e para o João, eu só queria uma maldadezinha. Essa corretora Renascença tem alguma coisa especial que ela sempre está no... Não sabemos. Esse mercado, ele é muito... A gente sabe quem são os donos da Renascença? Não, não? Não. É tudo muito reservado, sigiloso, né? Agora, só para concluir para a população essa definição de dívida, eu vinha falando do Japão. O Japão realmente tem uma dívida gigante, mas o Japão usa a dívida para fazer investimento. Haja vista, aquele país lá perdido no oceano, com um clima horroroso, não tem quase nada lá. Olha o desenvolvimento socioeconômico. Sim. E o Brasil? O Brasil riquíssimo, tem uma dívida de quase 100% do PIB e não usa essa dívida para investimento. A dívida no Brasil é um grande negócio financeiro usado para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para garantir variação de dólar. Maria Lúcia, espera um pouquinho. Remunerar sobra de caixa do... O que é sobra de caixa dos bancos? Bom, é o seguinte, é o dinheiro de toda a população, de empresas e pessoas, que está depositado nos bancos e que, depois que os bancos reservam o pedaço que corresponde ao depósito compulsório, obrigatório, que vai dar uma segurança ao sistema, tudo isso que sobra, em tese, ele poderia emprestar para que aquelas empresas que precisam de capital de giro, que precisam investir, comprar matéria-prima, maquinária, etc., acessassem esse dinheiro
e movimentassem a economia. O que acontece no Brasil? Para emprestar esse dinheiro que sobra, os bancos querem taxa de juros abusivas. Tá. Quem tem uma conta muito boa vai lá conseguir, na melhor das hipóteses, 10% ao mês, que por ano vai dar mais de 100% ao ano. Isso é proibitivo, principalmente para indústrias. O que acontece, então, com essa sobra? O Banco Central aceita um depósito voluntário dessa sobra de caixa, entrega títulos da dívida para os bancos, em troca dessa sobra de caixa, entrega os títulos, não vende não, porque se vendesse, o banco teria que esperar o vencimento para receber o juro. Então, ele simplesmente entrega. Essa operação pode durar de um dia a algumas semanas, o tempo que o banco quiser. E, durante o período em que o banco deposita no Banco Central e o Banco Central entrega o título para o banco recebe uma remuneração diária. Essa operação, ela ao mesmo tempo gera uma montanha de dívida pública. Atualmente, o dado mais recente divulgado pelo Banco Central é de maio de 2019. 1,420 trilhões da nossa dívida está em títulos que estão remunerando essa sobra. Ainda bem que vem a reforma da Previdência, pega já 1 trilhão e já paga parte disso aí. Rosana, você faça a sua pergunta, porque eu estou perplexo. Eu vou abrir um banco. Então, logo eu saio daqui. Eu fico na dúvida sempre se é melhor abrir um banco ou uma igreja, mas acho que vou abrir. Eu acho que as duas coisas estão bem parecidas hoje, viu? Bom, primeiro, queria agradecer o convite feito aqui por mim, mas em especial para a direção da CUT Nacional, aqui fazer um pouco desse debate tão importante, em especial para a classe trabalhadora. E aí, depois de todas essas observações que a companheira Maria fez aqui, eu fico pensando o porquê que não tem mais investimento público em áreas que são tão estratégicas para a classe trabalhadora, em especial em saúde, eu vou citar duas em especial, saúde e educação, e esse dinheiro poderia ser investido para isso. E como que essa forma de organização do sistema, ele afeta diretamente a classe trabalhadora. Os trabalhadores e as trabalhadoras, que são o setor mais prejudicado historicamente pela nossa sociedade. Isso. Fundamental a sua pergunta, porque aproxima, não é, esse debate das finanças públicas que a gente está fazendo aqui, da vida das pessoas. Um dos gráficos, não sei se a câmera consegue focar aqui. Qual que é que você está mostrando? Esse aqui, que eu tenho. O gráfico do orçamento. Eu tenho, vou mostrar aqui nessa câmera mais fácil, enquanto você fala. Ok. Um dos trabalhos que a Auditoria Cidadã vem fazendo é exatamente a divulgação desse gráfico do orçamento federal, que todo ano dedica cerca de 40% de todo o gasto para o pagamento de serviço da dívida, juros e amortizações, mas a maior parte são juros, que são, inclusive, em parte, registrados como se fosse amortização, mas a maior parte são juros. Enquanto todo ano, mais de 40% dos recursos do orçamento federal se destinam a essa chamada dívida pública, ano passado, por exemplo, a educação, que foi uma das áreas que você mencionou, ficou com 3,62%. A saúde ficou com 4%. E a Previdência, que está aí sendo tão atacada, ficou com menos de 25% dos recursos. Então, por isso que a gente coloca o título, o rombo das contas públicas não está, nem nunca esteve na Previdência Social. A Previdência é um dos principais instrumentos de distribuição de renda do Brasil, é o que minora um pouco a desigualdade social brutal que existe no Brasil e não é o foco dos problemas, pelo contrário, é parte da solução. O problema está aqui, nesse gasto financeiro estéril, porque se fosse uma dívida como a do Japão, que o Japão endivida, mas
investe em educação, investe em ciência e tecnologia, em saúde, em obras que vão beneficiar a sociedade, e tudo bem. Mas uma dívida estéril que só beneficia o sistema financeiro é um escândalo. E essa dívida que faz do Brasil um dos países mais injustos do planeta, porque esse país é riquíssimo sob todos os aspectos. E a dívida tem sido a desculpa para as privatizações, desde Collor. Se vocês verificarem a legislação que tem autorizado privatizações no Brasil, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todo mundo privatizou, a legislação que autoriza a privatização fala que vai privatizar para pagar a dívida. Tem sido a desculpa para os cortes de direitos, como a reforma da Previdência. Está lá na exposição de motivos do Guedes, que se não fizer a reforma da Previdência, a dívida vai aumentar. Não é a Previdência que aumenta a dívida, são os mecanismos financeiros. Tem sido a desculpa para o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Antes que o Juca me pergunte. O ajuste fiscal é o corte em todas as áreas de funcionamento do Estado e em todos os serviços prestados à população. Para quê o ajuste fiscal? Para sobrar mais ainda para a chamada dívida. Então, a dívida está no centro, né, desse modelo econômico concentrador de renda, impeditivo de desenvolvimento que nós temos aqui. Eu vou querer que o João intervenha, mas eu vou querer que o João intervenha no próximo bloco para não ter que interromper a resposta. E depois eu vou querer que você explique por que, por exemplo, esse governo quer tanto pagar essa dívida com a reforma da Previdência. Que tipo de interesse está por trás do pagamento da dívida? A gente já volta, mas quero te lembrar da nossa campanha. A TVT tem uma campanha no ar, você sabe, se você quiser ajudar a manter a TVT e também a Rádio Brasil Atual, você pode contribuir com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. Nós voltamos em seguida com a pergunta do João Franzin. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, com Maria Lúcia Fatorelli. E a pergunta é do companheiro João Franzin. Juca, obrigado pelo convite. Prazer te receber, velho. Você falou que estava em dúvida entre abrir um banco ou uma igreja, você poderia abrir o banco da igreja. Talvez fosse uma boa. Mais inteligente. Útil ou agradável. Isso. Aliás, tem uma igreja aqui perto que a Brinques vai buscar as doações com seus carros blindados, tá? Nossa. Tamanha a modéstia das doações, o volume, digamos... Provavelmente leva para o Citibank. Pode ser. E aí, a sobra do caixa, você entendeu? Ou para algum paraíso fiscal, né? Isso. Bem, eu queria primeiro parabenizar a sua obstinada campanha em divulgar essa questão da dívida grave e a sua tentativa de popularizar o tema para que a gente entenda. Eu, como jornalista, confesso minha absoluta ignorância a esse respeito, mas eu queria fazer duas perguntas básicas. Por que se deve tanto? E como é que a gente quebra esse poder do sistema financeiro em cima do Estado brasileiro? Olha, nós temos investigado a dívida pública no Brasil desde a origem. O Brasil já nasceu endividado quando decretou a independência. Eita. Portugal tinha uma dívida junto à Inglaterra. Quando decretamos a independência, Portugal falou, bom, agora essa dívida, Brasil, é sua com a Inglaterra. Mas o dinheiro nunca chegou aqui. Depois investigamos, são vários ciclos. Na década de 30, Getúlio Vargas chegou a fazer uma auditoria da dívida. Naquela época, era o presidente da República que autorizava as remessas para o exterior, e de tanto autorizar as remessas,
ele determinou que o seu ministro da Fazenda, na época Oswaldo Aranha, buscasse os contratos. Sem querer, ele determinou uma auditoria, porque a auditoria é isso. A auditoria é buscar a documentação que respalda aquela chamada dívida. Correto. E o que aconteceu quando foi buscar os contratos? Apenas 40% da dívida estava respaldada. Getúlio Vargas conseguiu reduzir brutalmente os pagamentos e o volume da dívida. Não é à toa que no seu governo, apesar de todas as contradições, houve um desenvolvimento socioeconômico impressionante. Quer dizer, a dívida não era aquela dívida. Não era. Era 40% do que se dizia. Exatamente. E um historiador, jurista, que infelizmente já nos deixou, João Luiz do Boc Pinot, do Rio de Janeiro, uma vez ele disse que perguntou para os banqueiros internacionais sobre isso e falou, escuta aqui, mas a dívida não existia. E como é que era esse negócio? E a resposta que ele nos contava era, a gente cobrava, vocês pagavam. Por que eles iam parar Entendeu? de pagar? E o Brasil não tinha realmente, restou apurado nessa auditoria, que o Brasil não tinha sequer controle das remessas, nem nada. Então, o governo de Getúlio teve esse mérito. De lá para cá, o novo ciclo da dívida, que é o que a gente vive hoje, ele tem início com o regime militar em 64. Tá. A dívida era praticamente nula, tanto a interna quanto a externa. Tá. E ela inicia junto com o golpe de 64. Tá. E aí, essa dívida que vem crescendo inicialmente como dívida externa, na época, uma dívida junto a outros países ou instituições internacionais como FMI e Banco Mundial, mas principalmente junto a bancos privados e internacionais. Tá. Os bancos sempre foram os maiores credores, tanto da dívida externa como da dívida interna, que houve essa mudança de roupa, mas é a mesma dívida. A dívida foi crescendo como dívida externa, até que, na década de 80, ela teve um crescimento brutal por uma decisão unilateral dos bancos de aumentar a taxa de juros. Era uma taxa de juros de cerca de 5% ao ano. Unilateralmente, eles aumentaram a taxa de juros para mais de 20% ao ano. Isso nunca foi reclamado. A dívida virou uma bola de neve, veio a crise da chamada década perdida, na década de 80. A dívida foi transformada em dívida a cargo do Banco Central. Várias empresas deviam, vários estados, o setor público federal, empresas públicas deviam, bancos privados, empresas privadas deviam. Tudo isso foi transformado em dívida do Banco Central. O Banco Central se transformou em único devedor junto aos bancos privados internacionais. Essa transformação em si, ela já é nula. Mas isso ninguém nunca também questionou, a não ser a auditoria cidadã. Essa dívida transformada nesses acordos continuou sendo paga, onerosíssima. Em 92, há uma fortíssima suspeita de que essa dívida prescreveu. O que é uma dívida prescrita? Morta. Quando uma dívida prescreve, ela morre. Ninguém nunca levantou isso também, a não ser as nossas investigações. Isso foi ignorado. Em 94, essa dívida prescrita foi transformada em novos títulos da dívida externa, numa operação realizada em Luxemburgo, que é paraíso fiscal. E aí que vem a parte mais infame. Esses títulos de Luxemburgo, chamado títulos Brady, podres, porque são resultantes de uma dívida nula, podre, foram aceitos pelo Brasil como pagamento de empresas privatizadas na década de 90. Metade da Vale do Rio Doce foi paga com esses títulos. Ou seja, esses títulos não têm resgate, então? Eles não podiam nem ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta.
e foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas. Isso é governo Fernando Henrique. Na época de Fernando Henrique. E mais, outra parte desses títulos foram transformados em dívida interna. Simplesmente transformados. E na época, lá no início do Plano Real, em que, com a desculpa de controlar a inflação, os títulos da dívida interna estavam pagando juros de quase 50% ao ano. Então, para responder sua pergunta, João, por que a gente deve tanto? Porque não se faz auditoria dessa dívida, não há transparência, não se investiga. E o mercado financeiro foi muito esperto de escolher a dívida para ser o veículo do roubo de recursos. Porque dívida, quando se fala em dívida, isso é uma palavra que todo mundo respeita. Porque imagina se você me emprestou R$1.000, né? As pessoas logo pensam na sua vida pessoal. E a dívida pública não tem nada a ver com a dívida no campo pessoal, entendeu? Então, esses negócios financeiros que vêm sendo feitos desde 64, usando a dívida pública como um veículo para transferir recursos para o sistema financeiro, hoje, 1,5 trilhão praticamente da dívida é usada para essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Outros trilhões... Por que não... Por que há dificuldade? Por que há dificuldade é óbvio em se fazer auditoria. Quem não quer que isto apareça? São governos que não querem que isto apareça ou são o capital financeiro que não quer que isto apareça? Quem manda em quem? E aí a pergunta é inescapável. Por que num governo popular não se fez isso? Olha, não se fez porque o Lula designou o Henrique Meirelles, banqueiro, para chefiar o Banco Central. Tá. Então, nessa área financeira... Não se mexeu em nada. Não modificou absolutamente nada, pelo contrário. Tá. O Meirelles aprofundou essa operação de remuneração da sobra de caixa dos bancos e tudo mais. Agora... Estamos entrando num caminho perigoso, Maria Lúcia, eu lhe pergunto. É mexer com um vespeiro que não interessa ao capitalismo? Olha, quem ganha com esse esquema é um grupo muito reduzido de pessoas. Então. É principalmente o sistema financeiro e um grupo reduzidíssimo de grandes bancos e grandes empresários. Porque a imensa maioria da população perde. As empresas pequenas e médias perdem. Porque se não fosse esse esquema aqui, o juro de mercado no Brasil cairia como cai no mundo inteiro. E nós estaríamos em outra realidade. Porque o Brasil é riquíssimo, tem imensas potencialidades e está tudo amarrado por essa questão financeira, que está acima de partidos, acima de governos. Para te perguntar quem manda em quem, é o mercado financeiro que manda no mundo. A estrutura parte do BIS. A maioria das pessoas nem sabe o que é o BIS. O que é o BIS? Não é aquele chocolate da Lacta, não? Não é o chocolate, não. É bom aquele chocolate. Torradinho, tostadinho. O BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais. É uma instituição privada que manda no mundo e fica escondidinho para que ninguém nem identifique quem é o inimigo verdadeiro, não é? Então, essa polarização que existe na sociedade, de milhões de partidos e tudo mais, isso tudo agrada a esse sistema. Quando você, Maria Lúcia, ouve, por exemplo, o Eduardo Moreira. Sim, meu amigo. Ah, bom. Então conta um pouco pra gente. Eduardo Moreira é um ex-banqueiro. Isso. Que está deixando o rei nu, né? É. O rei e a rainha. A rainha nu e o rei nu.
né, mostrando os absurdos em torno da reforma da Previdência. Você está de Isso. acordo com o raciocínio dele e com o que ele tem revelado? Claro, essa reforma da Previdência ela é totalmente desnecessária. Não é aí que estão os problemas das finanças públicas do Brasil. Tá. Os problemas das finanças do Brasil estão localizados nesse manejo da Mas, Maria chamada Lúcia, dívida pública. Desculpa, querida, eu juro, e não estou fazendo gênero, é ignorância mesmo. Por que a mídia quase que unanimemente é a favor da Previdência, da reforma da Previdência? Onde a mídia ganhará com a reforma da Previdência? Se você está me dizendo que isso tudo é uma manipulação do mercado financeiro. Sim. Por quê? A mídia está se deixando enganar ou ela tem interesses que eu desconheço nisso? Eu vou te responder com uma pergunta. Tá. Quem controla a grande mídia? O mercado financeiro. Tá, Quem paga os maiores anúncios? tá, Quem está nos conselhos editoriais, inclusive adquirindo vários veículos? tá. O setor financeiro está adquirindo vários veículos de comunicação, de grande Sim. mídia. Sim. Agora, isso não acontece só no Brasil. Tá. Esse poder financeiro, ele financia campanhas eleitorais e depois ele tem a classe política na mão, Tá. ele financia a grande mídia, tem a grande mídia na mão, Tá. e ele corrompe. Muita gente fala em corrupção, mas quem é o corruptor? Claro. Quem tem dinheiro para corromper? Então, Rosana, você está muito quietinha. E você, João, fala também, porque senão eu monopolizo. A minha grande estranheza nos últimos anos é a Operação Lava Jato não ter chegado nos bancos. Eu fico me perguntando por onde passa esse dinheiro, onde passou essa dinheirama toda. Aqueles 50 milhões que acharam com o Gedel. com o Gedel, de onde veio? Pois é. Sim. E que árvore ele pegou? Onde estava? Pois é. Para onde ia? E mais que isso, como eles se organizaram para construir na cabeça das pessoas, da sociedade, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que a culpa, de fato, do rombo, desse rombo que a gente sabe que não existe, da Previdência, é culpa do trabalhador e da trabalhadora. Nós somos culpados. E as pessoas assimilaram isso, as pessoas entenderam, não, verdade, olha, se eu trabalhar 5 anos a mais, 6 anos a mais, 7 anos a mais, a gente vai conseguir minimizar esse problema com a Previdência. E outra questão importante para a classe trabalhadora é que não é só a questão de se aposentar, não é só o debate desse se aposentar ou não se aposentar. Porque isso a gente tenta desconstruir também a ideia da meritocracia. Mas é a ideia de você entender que a Previdência é um sistema de seguridade social e que tem várias outras questões que estão aí além da aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. E quando tu fala sobre essas questões assim, a gente fica pensando das dificuldades que tem de potencializar com que esses temas que são tão importantes, tão estratégicos, atinjam o coração da classe trabalhadora, de homens e mulheres, aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que estão fora do mercado de trabalho, porque nós temos hoje uma realidade da maioria dos trabalhadores estarem fora do mercado ou de uma situação precária, mas como é que as pessoas possam incorporar esse debate tão importante que tu faz para que a gente lute pela uma previdência importante, que é tão importante para a classe trabalhadora. A começar pelo fato, né, de você ter citado aí a tal da meritocracia, que num país como o Brasil, onde as oportunidades não são iguais, é um palavrão. Exatamente. É um palavrão, né? Porque aparentemente somos todos a favor da meritocracia, né? Mas desde que as oportunidades sejam iguais. Você corre riscos, Maria Lúcia? Não é. A auditoria cidadã, ela reúne pessoas? Muitas. Muitas. Milhares. E você coordena isto? Coordeno. E ninguém te ameaça? Olha, eu não tenho medo, Sim. porque quem tem que ter medo, gente, é quem está matando as pessoas. Sim, mas- Quem tem que ter medo é quem está julgando a economia do país nessa situação
de encurralamento que está levando pessoas ao desemprego, ao desespero, ao suicídio. Essas pessoas é que tem que ter medo. Mas elas não A são gente afetadas. simplesmente Elas compram busca... helicópteros, jatos, iates, casas, viajam. Essas pessoas, elas estão mandando no mundo, não é de hoje. E que Sim. direta ou indiretamente mata de fome. Mata de fome. Exatamente. A Sim. desigualdade no Brasil, né, a extrema pobreza, Sim. que já tinha desaparecido das estatísticas no Brasil, voltou aí com quase 14 milhões de pessoas. Né? Mas se tem um país nesse planeta que tem como dizer, bis, aqui você não vai mandar mais, é o Brasil. Mas mandou durante o governo Lula. Manda desde sempre. Desde que ele foi criado, ele manda aqui. Ele que manda. Mandou no governo militar, mandou em todos os governos. Como é que a gente vai fazer para ele parar de mandar? Construir aqui um governo efetivamente soberano e popular. Agora, para isso acontecer, a sociedade tem que se empoderar desses conhecimentos. Porque é a sociedade que vai dar respaldo para essa mudança. Exatamente. Por que eu digo que é o Brasil que pode fazer essa mudança? Porque o Brasil é autossuficiente em tudo. Nós temos todas as riquezas aqui no Brasil em abundância. O Brasil, se investir em ciência e tecnologia, tem simplesmente tudo aqui nesse país. Então, qual é a nossa tarefa? Difundir. Por isso, eu agradeço imensamente a oportunidade desse programa, porque o que está nos planos desse mercado financeiro não é simplesmente continuar com esse modelo que já está fazendo o estrago que está, é avançar. Tem um projeto de lei que está para ser aprovado, eu queria mostrar... Que você vai falar no próximo bloco, um projeto de lei de José Serra para um surto estatizante de uma nova maneira, no momento em que o Brasil está estatizando, já estatizou a Embraer, já privatizou, aliás, a Embraer, fala em privatizar o Banco do Brasil, tem os malucos querendo privatizar a Petrobras. Até a Casa da Moeda. A Casa da Moeda e tudo mais, mas tem um projeto de uma nova estatização do senador José Serra, que anda calado, né? Desde que o nome dele andou aparecendo de maneira pouco cidadã, pouco republicana, eu diria. Mas eu vou fazer um rápido intervalo, o João vai perguntar e a Maria Lúcia vai falar desse projeto do nosso senador por São Paulo, José Serra. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, recebendo a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. A pergunta é do companheiro João Franzin. Mais que uma pergunta, quero manifestar aqui uma angústia. Eu sou jornalista, trabalho para a área sindical há muitos anos. Comerciários, vigilantes, metalúrgicos, servidores públicos, pessoal de transporte de valores, químicos, etc. Esse assunto não passa mais nem de longe, mas muito longe da vida do trabalhador. E vou dar um caso agora em Guarulhos, por exemplo. A prefeitura está terceirizando as creches, alegando que não tem recursos para manter, portanto, passa para entidades privadas. O que esses problemas de privatização de creche, de privatização de UBS, de unidades básicas de saúde, de cortes de ônibus, aqui em São Paulo, reduzir os ônibus à noite, que tem uma maldade particular, porque os trabalhadores que saem à noite dos restaurantes, eles não têm mais como chegar em casa. O que isso tem a ver com essa dívida? Qual é a relação? E como é que nós, na comunicação, podemos explicar isso aos dirigentes e aos trabalhadores? Olha, a relação é direta, João. Esse modelo que privilegia esse gasto financeiro estéril, que vai só para o rentismo, ele produz um cenário de escassez. Então, não tem dinheiro para nada. Por quê?
O dinheiro que devia estar fazendo investimentos, gerando emprego para todas as pessoas e emprego digno, e gerando desenvolvimento socioeconômico, gerando investimento em infraestrutura, em tudo. O dinheiro, 1,5 trilhão está remunerando sobra de caixa dos bancos. 1 trilhão foi gasto nessa remuneração. E vai por os trilhões, né? A mega corrupção desse esquema nos joga num cenário de escassez. Eu gosto de usar essa palavra cenário, porque cenário é uma coisa construída, né? Sim. E cenário, se a sociedade tomar conhecimento e realmente dizer, eu não estou gostando desse cenário, esse cenário pode ser modificado, porque a nossa realidade... É uma coisa que a gente vê, né? Você visualiza, né? Exatamente. Agora, o cenário pode ser mudado, porque a nossa realidade que está por trás desse cenário é uma realidade de extrema abundância. Eu vou te dar um exemplo, porque o que mais se fala nesse país, o que sai na grande mídia todos os dias, é o tal discurso do déficit, de que não tem dinheiro para nada. Porém, no caixa, fora todas as riquezas naturais, ou todas as riquezas de matrizes energéticas, de tudo que existe no Brasil, fora isso, em dinheiro, nós temos mais de 4 trilhões de reais na gaveta, em caixa, no governo federal. Ninguém sabe disso. Isso não sai na mídia, mais de 4 trilhões. Nós temos... As reservas internacionais. Reservas internacionais, mais de 1,5 trilhão na gaveta lá fora. E aí, até durante o governo Dilma se falou em investir. Não pode gastar para investir. Mas agora já começaram a gastar para o sistema financeiro, para pagar a farra do swap cambial. Já houve um leilão de reservas para pagar a farra do swap cambial para o sistema financeiro. Então, mais de 1,5 trilhão de reais em reservas internacionais. Quer dizer, na gaveta, parados lá fora. E o Brasil na inanição. Temos mais de 1,5 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Dinheiro parado. E isso, vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro de cerca de 1,5 trilhão? O que você acha que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro? Esse dinheiro ia ficar no caixa dos bancos. Tá. Porque agora os bancos depositam no Banco Central e ele remunera. O dinheiro ia ficar parado na gaveta nos bancos. Tá. Vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta sem render nada? Não, certamente não. Certamente não. Os bancos iam querer emprestar. Sim. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Diminuir o juro, porque hoje sobra, porque o juro é abusivo. Senão não pego o seu dinheiro, que eu não sou maluco. Então, minha gente, o que seria da nossa economia irrigada? Há quantos anos você está nessa luta da auditoria cidadã? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Vai fazer 20 anos agora no início do ano. Você tem alguma esperança de que um dia se faça uma auditoria cidadã nas contas brasileiras? De verdade? Claro que eu tenho. Senão eu não estaria dedicando a minha vida a isso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu só não sei o dia. Tá. E tenho certeza de que nós vamos... Você tem formação de economista, Maria Lúcia? Não, eu me formei na Faculdade de Ciências Econômicas, mas eu me formei primeiro em administração. Depois eu fiz mais 2 anos e me formei também em ciências contábeis. Tá. Com 6 meses eu me formaria em economia, mas... Tá. Ok. Não, porque inclusive eu gosto de ouvir... o teu raciocínio é muito da contabilidade. É da contabilidade, mas a contabilidade é a solução. Sim, mas não tem poesia. Não. Pão, queijo, é o concreto. Exato. Né? Claro. E a ciência econômica, no mundo inteiro, ela está passando por um tremendo fracasso. Sim. Porque o objetivo da ciência econômica é ajustar os recursos às necessidades da melhor forma possível. No mundo inteiro,
as riquezas e as rendas estão concentradas em menos de 1% da população. É isso mesmo. Só isso já significa o fracasso da ciência econômica, Sem dúvida. com essa concentração de renda brutal. Mas fale do projeto do senador José Serra. Bom, esse projeto, atualmente, ele está na Câmara, sob esse número, PLP 459 de 2017, e ele é extremamente nocivo, porque se hoje os orçamentos públicos, federal, estaduais, municipais, não estão sendo suficientes para atender as necessidades da população, estão querendo privatizar tudo, né, João? Porque sob essa alegação de que não tem dinheiro, imaginem o que vai acontecer com esses orçamentos se continuarmos pagando os tributos junto à rede bancária e esses tributos, os impostos que pagamos, não chegarem aos cofres públicos, não chegarem aqui. Porque no meio do caminho, esse projeto, esse esquema chamado de securitização de créditos públicos, cria uma nova estatal, Juca, cria uma nova empresa estatal, e essa estatal passa a ter uma conta vinculada na rede bancária. A conta é só vinculada à estatal, não é da estatal, não. É só vinculada ao esquema. Então, os tributos que pagamos vão cair nesse ralo dessa conta vinculada, e desse ralo já vão vazar para os investidores privilegiados. Sequer alcançarão os cofres públicos. Esse esquema representa o seguinte: o mercado já não se contenta em receber os juros mais elevados do planeta que o Brasil paga. O mercado quer se apoderar diretamente dos impostos que pagamos, antes que esses impostos alcancem os cofres públicos. De tal maneira, se passar esse esquema, podemos eleger quem for, que o poder de decisão sobre a destinação dos recursos escapará das mãos do gestor, porque o recurso já vazou antes, ainda durante o percurso pela rede bancária. E, no Brasil, como vigora aqui a lei do sigilo bancário, nenhuma auditoria pegaria isso aqui, porque isso aqui vai estar acontecendo durante o fluxo dos recursos pelo sistema financeiro. É gravíssimo. Fala, Rosana. Maria, na sua opinião, quais são os principais desafios que nós temos para fazer com que a população brasileira compreenda tudo isso que está em jogo e comece a lutar de fato para que a gente tenha uma auditoria verdadeira nas contas, nos cofres públicos? Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, das entidades da sociedade civil organizada, porque não adianta cada um sair gritando isoladamente. Então, nós precisamos de instituições. A auditoria cidadã sozinha não consegue. Nós já temos centenas de entidades vinculadas, mas nós precisamos, por exemplo, das centrais sindicais. Nós precisamos do sindicato dos jornalistas, porque lida com formadores de opinião. Acabei de vir de um evento grande de sindicato de professores, que são outros formadores de opinião. Sim. Então, eu até usei lá aquela metáfora do mito da caverna. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil, acho que a maioria das pessoas deve conhecer o mito da caverna, de Platão, em que um grupo estava preso lá na caverna, acreditando que a verdade se resumiria àquelas sombras dentro da caverna. Até que um dia saíram e viram que o mundo é muito mais, o mundo é colorido, o mundo tem passarinho, tem tudo quanto há. Aí eu pergunto para vocês, alguém consegue convencer de novo alguém que saiu da caverna de que a verdade se resume apenas àquelas sombras que antes ela enxergava? Nunca mais. Então, é isso que a gente tem que conseguir. A gente tem que mostrar para as pessoas que hoje, quem está acreditando em déficit da Previdência, quem está acreditando que tem que privatizar tudo, quem está acreditando que tem que deixar de existir Estado,
Quem está acreditando que o Brasil está quebrado? Isso tudo é discurso de caverna. Isso tudo é discurso das sombras, do bis, que vive nas sombras. Ninguém nem sabe que ele existe. Está lá nas sombras. E nós temos que tirar o nosso povo da caverna. Nós temos que mostrar para o nosso povo que o Brasil é um país da abundância, que nós temos simplesmente todas as riquezas naturais e temos também riqueza financeira. E que nós temos que nos apoderar disso, porque se a gente não se interessar pelas questões do nosso país, aí também depois não adianta reclamar. Então, em que medida neste quadro que você descreve, além da reforma da Previdência, entra a chamada reforma tributária? Olha, esse conjunto de reformas, da forma como estão desenhadas, elas seguem a um modelo de redução cada vez maior do Estado. Por exemplo, eu defendo uma reforma tributária solidária, justa, em que os ricos passem a pagar imposto, porque o Brasil, junto com a Estônia, são os únicos países do planeta que não tributam lucro distribuído aos sócios. Tem uma tabela lá na página da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal, que divulga por faixas de renda. A última faixa lá são pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos por mês. Esses sim são privilegiados. Acima de 320 salários mínimos por mês. Não pagam imposto. Porque os seus rendimentos advêm da distribuição de lucros. E distribuição de lucros no Brasil é isento. Por quê? Ué, Por quê? Não tem a história, o dono de uma moto paga IPVA, o dono de um helicóptero não paga? Isso também é um imposto estadual, o imposto a veículos automotores, em que só motos e carros pagam. Iate, lancha, helicóptero, jatinho, não pagam. Então, imposto sobre grandes fortunas não é cobrado no Brasil, apesar de estar previsto na Constituição de 88. Até hoje não é cobrado. Herança. Agora, nada disso está na proposta de reforma tributária que está no Congresso. O que está lá Exatamente. é transformar contribuições sociais, como a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, em imposto. E isso vai piorar ainda mais, porque enquanto ela é COFINS, a sua arrecadação está constitucionalmente vinculada aos gastos com a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Quando transforma em imposto, vai para o Caixa Único, não tem vinculação e, mais uma vez, os recursos podem ser priorizados para o pagamento do gasto financeiro. Então, o que a gente tem dito? Aqui no Brasil, essa crise que a gente está vivendo foi uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central, principalmente por esse mecanismo de remuneração da sobra de caixa dos bancos, que produziu uma escassez brutal de recursos, elevou os juros de mercado para cerca de 200% ao ano, lá em 2015, 16, 17, levou principalmente as pequenas e médias indústrias à falência, porque a indústria é o setor que mais precisa de crédito para financiar toda a produção, etc. E quando uma indústria quebra, ela leva junto todas aquelas que produzem insumos, todas aquelas que distribuem e comercializam. Então, a origem dessa crise está na política monetária do Banco Central. O nosso povo tem que entender isso. E a crise fabricada beneficiou o setor financeiro durante a sua produção, porque só o setor financeiro lucrou com esses mecanismos, e só o setor financeiro agora está lucrando com as medidas que estão sendo encaminhadas para solucionar a crise, que foi a emenda do teto, que congelou tudo, congelou todos os investimentos e gastos sociais por 20 anos, foi considerada pela ONU como a medida mais perversa do planeta, e deixou de fora do teto de gastos, o gasto com a dívida pública,
e o gasto com essas novas estatais que estão sendo criadas para esse esquema da securitização. Também está fora do teto. Ô, Maria Lúcia, você já assistiu alguma vez o Entrevistas, não? Você tem o hábito, já viu, não? Não, assisti, né? Uma vez só. Tá, não, porque a gente costuma terminar o programa dizendo assim, desesperar jamais. Você está querendo nos levar ao desespero. Não, pelo contrário. Não, então, vamos deixar claro, no momento que eu agradeço ao Rosana e ao João Franzin pela presença e principalmente, é claro, a sua entrevista, que o que a Maria Lúcia está dizendo aqui é um chamamento, não só, evidentemente, ao conhecimento, a nós deixarmos de ignorar como é que as coisas se dão nas nossas costas, no Grand Monde, não é? Que bis não é aquele biscoitinho gostoso de chocolate, é o Banco Central do mundo, né, que nos manipula. Para agradecer também a você, nosso telespectador, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, que no YouTube tem a todo momento, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta, que para nos apoiar, você acessa o endereço catarse.me/TVT. Dizer para você, até semana que vem, que a gente espera que tenhamos esclarecido coisas que, em regra, nós ignoramos e rogamos de joelhos para que você não se desespere jamais. Obrigado. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,